É até bom, assim eu mudo de ares um pouco, faz tanto tempo que eu não vou fazendo. Tudo isso é só pra mim? É claro, um barão merece um tratamento todo especial. Já estou de malas prontas e com o coração partido por ter que deixar os amigos. Fazer novelas costuma ser um trabalho longo que toma muitos meses de uma equipe grande formada por muitos profissionais. Como é uma obra gravada à medida que vai ao ar, imprevistos podem acontecer. A história das telenovelas está cheia de surpresas, como ter que lidar com a ausência de atores e atrizes de destaque da trama. Hoje, aqui no Quem Quem, nós vamos relembrar os artistas que ficaram doentes e se ausentaram no meio da trama, desfalcando as gravações das novelas da Globo. Começando por uma das atrizes mais queridas e talentosas do Brasil, a Glória Pires. Ela passou por um momento delicado durante as gravações da novela Belíssima, em 2005. Interpretando a empresária do ramo de moda e proprietária da grife de peças íntimas, que dava nome à novela, a Júlia Assunção, a atriz se afastou do trabalho por motivos de saúde. E olha que não foi fácil. Eu falei para você ir embora. A Érica já veio procurar você aqui? Ela veio, sim. Porque, apesar de tudo, ela é minha filha. Você se lembra dessa novela? A personagem de Glória vivia sendo desdenhada pela avó, a vilã Bia Falcão, interpretada por Fernanda Montenegro. Para de me chamar de vó, que eu detesto. Glória Pires ficou quase um mês longe das gravações para tratar de uma hepatite. A atriz teve que fazer repouso, recebendo acompanhamento médico em casa. Foi um baque tanto para ela quanto para os fãs e a equipe da novela. Afinal, Júlia Assunção era uma personagem central em Belíssima. E a saída de Glória Pires trouxe um impacto muito grande na trama. Você já conseguiu o Museu de Arte Moderna, Alberto? Eu tô tentando, Júlia, tô tentando. A minha avó faz questão que o jantar de encerramento seja lá. A última coisa que eu quero é me decepcionar com o meu diretor de promoções. O autor, Silvio de Abreu, reescreveu várias cenas. A solução encontrada foi elaborar uma crise nervosa para a personagem. Júlia foi levada pelo marido André, vivido por Marcelo Antoni, para uma clínica de repouso, após o choque que teve ao ver o corpo carbonizado de Bia Falcão. Na verdade, a avó tinha forjado a própria morte em um acidente de carro. A volta de Júlia ao folhetim foi feita aos poucos, justamente para que a atriz fosse poupada até a sua total recuperação. As primeiras cenas de Glória Pires foram gravadas com ela na cama, sem esforço. Tive de reescrever 18 capítulos, mas o fato de Júlia ter sido internada possibilitou um mistério extra e bastante eficiente, tanto que a audiência não caiu, celebrou o autor na época. No final, tudo transcorreu bem. O número 29, o ator Humberto Magnani. Depois de 10 anos longe da Globo, ele estava de volta na novela Velho Chico, em 2016. A sua última trama na emissora havia sido Páginas da Vida, em 2006. O ator vivia um personagem marcante em sua carreira, o Padre Romão, quando algo inesperado aconteceu. Ele foi afastado da novela, pegando todos de surpresa. Eu fui convidado para fazer o Velho Chico há 6 anos atrás, e que infelizmente eu não pude aceitar. Humberto Magnani passou mal em pleno aniversário de 75 anos e foi levado às pressas para o hospital. A notícia correu rápido e a preocupação tomou conta do elenco, da equipe e dos fãs que acompanhavam a novela. O diagnóstico foi um AVC, uma condição séria e assustadora. Ele chegou a ser operado, mas infelizmente não resistiu, vindo a falecer no dia 27 de abril de 2016. Ele deixou um vazio enorme no coração de quem o conhecia e admirava seu trabalho. A partida dele foi um golpe duro para todos, especialmente porque o ator
era amigo da família do autor Bruno Lupieri, o neto de Benedito Rui Barbosa. Com a morte de Humberto, a produção decidiu substituir o personagem Padre Romão por um novo sacerdote, o Padre Benício, interpretado por Carlos Vereza. Nossa ideia é trabalhar da mesma maneira e trazer um personagem que foi amigo de Romão na época de seminário. Eles dois se consideram irmãos. Com licença, minha amiga. Posso entrar? Posso chegar perto de você? Ambos são bons emissários de Deus e passam as premissas de São Francisco de Assis, ressaltou o autor. A transição foi feita com muito respeito e cuidado, mas, claro, a ausência de Humberto foi sentida por todos. E a Camila Pitanga. A atriz, sempre tão cheia de vida e energia, passou por um susto daqueles que deixou todo mundo apreensivo. Em meio às gravações da nova novela do canal de streaming HBO Max, Beleza Fatal, ela foi surpreendida por uma pneumonia, que acabou forçando a estrela a se afastar das câmeras por um tempo. Ela não tinha os sintomas mais esperados, como febre, tosse ou alguma dificuldade para respirar, mas reclamava muito de cansaço. A doença não é brincadeira, ainda mais para quem está sempre na correria de gravações, eventos e compromissos. Estou bem, já aviso para não alarmar ninguém, certo? Um tempinho atrás comecei a me sentir extremamente cansada. Imaginei ser um princípio de estafa devido a muito trabalho e questões pessoais que me demandavam bastante. Longe de casa, saudade da família, o corpo não aguentou, disse ela. Gente, eu estou compartilhando aqui esses stories agora para deixar todo mundo mais tranquilo, porque eu sinto que gerou uma certa confusão. Estou 100% bem tratada, curada da pneumonia, não precisei ser internada. Camila Pitanga teve que dar um passo atrás e se concentrar em sua recuperação. Em março desse ano, ela publicou uma foto na cama do hospital em suas redes sociais. Aproveitou para falar sobre a importância de cuidar da saúde e ouvir o próprio corpo, algo que muitas vezes a gente acaba deixando de lado na correria do dia a dia. Mas ainda bem que ela seguiu em tratamento e ficou boa. Agora é esperar a novela estrear. A previsão é de que aconteça em janeiro do ano que vem. E Camila Pitanga com certeza vai arrasar, como sempre, não é verdade? E o número 27, o ator Raul Cortez, um dos maiores nomes da dramaturgia brasileira. Ele deixou uma marca profunda em todos que acompanharam a sua carreira. Mas durante as gravações da novela Senhora do Destino, em 2004, ele enfrentou um desafio que ninguém esperava. Interpretando o inesquecível Barão de Bom Sucesso, o ator precisou se afastar da trama por problemas de saúde. E isso abalou muita gente. Como eu direi, ficou fenomenal. É isso mesmo, nada com neologismo, né? Neolo o quê? Neologismo. É quando você coloca uma palavra nova na sua maneira de falar. Diagnosticado com câncer no intestino, ele precisou se submeter a uma cirurgia e à quimioterapia. Com o objetivo de explicar a ausência do personagem na trama, o autor Aguinaldo Silva inventou uma viagem urgente do Barão ao Mato Grosso para acudir o irmão acidentado. Foi necessário reescrever cerca de 80 cenas para suprir a ausência do personagem. Realmente deu muito trabalho. Mas é incrível, esse evento, esse helicóptero, essa equipe de salvamento, tudo isso é só pra mim? É claro, um barão merece um tratamento todo especial. O senhor já sabe quem eu sou, senhor? Giovanni Improta, empresário aqui da Baixada. Felizmente, Raul conseguiu retornar à novela. Após o tratamento, ele foi liberado pelos médicos e voltou ao ar gravando cenas da trama no jardim de sua própria casa. Além das cenas no jardim, Raul Cortez também gravou a última sequência do Barão e da esposa, a Dona Laura, embarcando no navio rumo à Europa. Pedro! Pedro!
A interpretação do ator como Barão ficou marcada como uma de suas últimas atuações, deixando um legado que jamais será esquecido. Infelizmente, Raul Cortez morreu no dia 18 de julho de 2006, aos 74 anos, em razão de complicações do câncer no pâncreas. Sua partida deixou uma saudade imensa e um grande vazio na dramaturgia brasileira. E quem também já teve que se afastar das gravações porque ficou doente foi a atriz Grazi Massafera. A nova produção do canal de streaming, Max, a novela Dona Beija, que deve estrear no ano que vem, enfrentou turbulência nos bastidores. É que Grazi Massafera é a protagonista do Folhetim e ela precisou se afastar das gravações por conta de uma gripe provocada pelo vírus influenza. A atriz se recuperou em casa. A produção já foi ao ar na Rede Manchete em 1986, trazendo a Maitê Proença no papel título. Você se recorda dessa versão original? Vamos embora. Não, eu quero ver. Você quer ver o negro apanhar? É, eu quero ver. Mas veja, isso é um absurdo. Essa maneira de tratarem escravos é desumana. Eu não concordo de maneira nenhuma. A história é sobre uma mulher que sofre uma decepção amorosa e então abre um bordel, se tornando uma famosa prostituta em Araxá, Minas Gerais. Uma das cenas mais aguardadas da novela envolve a personagem de Grazi Massafera nua em cima de um cavalo branco. Na época em que foi exibida na Rede Manchete, essa novela fez bastante sucesso e todos estão na expectativa para que a Dona Beija possa bombar novamente. E o número 25, o Tarcísio Meira, uma verdadeira lenda da televisão brasileira. O ator passou por 2 momentos delicados em gravações de novelas. Em 2006, ele participava de Páginas da Vida, quando pegou uma virose que o fez ficar sem voz. Não teve jeito. Ele precisou ser afastado das gravações por 1 semana, ficando cerca de 5 capítulos ausente. Eu estive falando com seus pais. Você vai ter que ficar aqui no Rio mais alguns dias. Pelo menos até que os médicos resolvam se teu pai vai ter que ser operado ou não. Eu quero que você fique para ajudar a sua mãe, porque ela vai ter que cuidar de seu pai. Na época, o autor Manuel Carlos inventou uma sequência para o personagem de Tarcísio, o Tide, em que ele avisa a família que decidiu passar alguns dias em uma fazenda. Eu fico lá o tempo que for necessário, até que você tenha condição de voltar. É até bom, assim eu mudo de ares um pouco, faz tanto tempo que eu não vou à fazenda. Já em 2018, ele gravava, aos 82 anos, o seu último folhetim antes de morrer, a novela Orgulho e Paixão, quando precisou se ausentar da trama por conta da saúde debilitada por uma insistente infecção pulmonar. Foi um momento que deixou todo mundo preocupado. O personagem do ator, o Lord Williamson, deveria ficar até o final para atrapalhar o romance entre os mocinhos Darcy, vivido por Tiago Lacerda, e Elisabetta, personagem de Natália Dill, mas foi substituído pela vilã Lady Margaret, interpretada por Natália do Vale. Sejam amaldiçoados para sempre. Apesar da fragilidade, o ator deixou Orgulho e Paixão com dignidade. Lord Williamson se despediu quase 4 meses antes do previsto. Em sua última participação, o construtor de ferrovias embarcou de volta para a Inglaterra, com o emocionado adeus aos filhos Darcy e Charlotte, vivida por Isabela Santoni. Até breve, pai. Boa viagem, pai. Visivelmente debilitado, o ator saiu de cena chorando. Ele pediu à Globo para não divulgar que estava deixando definitivamente a novela, nem o motivo de sua ausência. O segredo só foi revelado meses depois. Esse foi o último papel do ator antes de falecer, no dia 12 de agosto de 2021, aos 85 anos.
por conta do vírus da Covid. Infelizmente, ele teve um final bastante triste. E a Lília Cabral, uma das atrizes mais populares e talentosas. Ela nos deu um susto daqueles durante as gravações da novela Chocolate com Pimenta, sucesso estrondoso do ano de 2003. Interpretando a primeira-dama da cidade, de Ventura, a Bárbara, a atriz arrasava como sempre, mas de repente precisou se afastar da novela. O prefeito Vivaldo é o vigarista! O prefeito Vivaldo não presta! A personagem era uma das principais vilãs no começo da trama, mas isso mudou no meio da novela, quando a atriz teve que abandonar as gravações após um diagnóstico médico não revelado ao público. A sua saída não estava nos planos do autor Valcir Carrasco, mas ele não teve escolha, senão criar outra trama para Bárbara. Carrasco mexeu no roteiro, optando por inventar a história do circo para que a personagem passasse um tempo longe da cidade, onde se passava a novela. Ah, senhor mágico! Está disposta a ser minha assistente? Claro! Hoje à noite eu vou embora com o circo. Então venha. A minha antiga assistente não apareceu. Após o período se cuidando, Lília Cabral voltou aos trabalhos, com a sua personagem fazendo o retorno triunfal. Mas foi um desafio que a atriz enfrentou com muita coragem e voltou ainda mais brilhante, pronta para continuar encantando o público com as suas atuações inesquecíveis. E o número 23, o ator Tunico Pereira. Ele costuma divertir o público com seus personagens, mas nos últimos anos vem enfrentando problemas de saúde que o afastaram das telinhas. Foi assim na novela A Força do Querer, em 2017, e também em A Dona do Pedaço, de 2019. É o único dinheiro que eu ganho na vida em muito tempo. Chico, eu vou jogar na sorte com o dinheiro do Eusébio. Eu já sei aonde ele esconde. Eu descobri o esconderijo dele. Descobriu, é? No folhetim de Glória Pérez, ele vivia o Abel, um ribeirinho que deixa o Amazonas em direção ao Rio de Janeiro. Vai atrás do camarada que levou ela. Aqui ninguém sabe da sua filha, não, ó. Que marmota é essa, mulher? Ainda tem a cara de pau de bater na porta da gente? O ator desfalcou as filmagens que aconteceram em Manaus, após contrair um vírus da região, e teve que ficar 5 dias internado. A Globo acabou recorrendo ao dublê em cenas em que o personagem nadava em o rio. Não fui só eu. Outras pessoas da equipe de produção da novela também sentiram o mesmo mal-estar, que provoca dor no corpo. No meu caso, acabou sendo mais intenso, por causa da minha idade, explicou ele. Já na trama de Valcir Carrasco, ele teve uma pneumonia que o manteve longe das filmagens. O ator é fumante, mas não larga o vício. Eu nem fiz a novela praticamente. Adoeci várias vezes, 5 pneumonias e uma trombose. Fiquei fazendo a novela com um pé lá, outro cá. Desabafou Tunico Pereira, que aos 71 anos interpretou o icônico Chico. Nós tivemos um ambaseamento estável. Ambaseamento estável, ambaseamento estável. Tem prova desse ambaseamento estável? Tem. Ó, todo mundo aqui está de testemunha, todo mundo. O elenco sentiu a falta de Tunico, que é conhecido por seu bom humor e brincadeiras. O ator revelou que seguir recomendações médicas não tem sido um ponto forte seu nos últimos anos. Eu descumpro todas. Não sei no que vai dar esse negócio, entregou ele. E outro ator que também teve que se afastar das novelas porque ficou doente foi o Lauro Corona.
Ele foi um dos muitos artistas que, durante os anos 80, morreu em consequência do vírus HIV. Seu último trabalho foi a novela Vida Nova, em 1988, período em que ele passou por maus bocados por conta da doença. O ator interpretava o português Manuel Vitor, que se apaixonava pela Judia Ruth, papel de Débora Evelyn. Você se lembra dessa novela? Portuguesinho! Estou a despedir-me de todos. Então, vai embora mesmo, hein? Vai deixar nós, hein? Já estou de malas prontas e com o coração partido por ter que deixar os amigos. Lauro Corona era um ator de sucesso, jovem, com 32 anos, que conquistava o coração do público com sua beleza, simpatia e talento. O bonitão era campeão de correspondências da Globo, mas teve que se afastar do folhetim em fevereiro de 1989, por um motivo que ninguém esperava. Na época, ele já estava lutando contra o HIV, uma doença que ainda era cercada por muito preconceito e desinformação. Com a saúde debilitada, ele não conseguiu seguir até o fim da novela. Mas por causa do estigma que existia na época em relação à AIDS, só foi publicado que o afastamento se deu por estafa. Apenas 3 meses depois da estreia de Vida Nova, o personagem do ator deixou o folhetim, sob a narração de um poema de Fernando Pessoa, e voltou para a terra natal na história. Foi uma cena bastante emocionante. Mas faço sem ter de meu mais que o sonho da passagem. E o resto é só terra e céu. Já Lauro se isolou em um sítio em Ribeirão Preto, interior de São Paulo, com alguma expectativa de que pudesse melhorar e voltar para as cenas finais de Vida Nova. Mas isso, infelizmente, não aconteceu. Lutando contra a doença, ele perdeu o cabelo, ficou extremamente magro e morreu no dia 20 de julho de 1989, 2 meses após o final da novela. A sua partida foi um choque para todos, deixando uma saudade enorme e um grande vazio na televisão brasileira. E o Bruno Galhaço. Ele também já enfrentou complicações durante as novelas. É um dos atores mais queridos e talentosos da TV brasileira. Ele enfrentou alguns contratempos em sua última novela na Globo, antes de encerrar o seu contrato. Bruno Galhaço surpreendeu a todos quando precisou se afastar das gravações de O Sétimo Guardião, em 2019. Quem teve no meu quarto, no dia do meu casamento, foi o gato. Foi o leão, não você. Interpretando o protagonista Gabriel, Bruno estava no centro da trama, mas a saúde acabou falando mais alto e ele precisou dar uma pausa para cuidar de si. Após sofrer uma crise renal, o ator foi internado e passou por uma cirurgia para a retirada de pedras nos rins. O afastamento dele aconteceu em um momento delicado de uma novela que foi um fiasco. Foi nos bastidores da produção que o nome de Marina Rui Barbosa, que viveu à luz, foi envolvido no anúncio de separação de José Loreto, o júnior da novela, e sua esposa, a atriz Débora Nascimento. A ruiva acabou se desentendendo com Loreto e sobrou até para o Galhaço. Foi realmente uma confusão nos bastidores. E o número 20, a atriz Mara Manzan. Não dá para negar que uma atriz que sempre trouxe alegria e carisma para as telinhas foi a Mara Manzan. Mas em 2009, quando ela gravava Caminho das Índias, passou por um momento muito sensível. Interpretando a divertida e espirituosa Ashima, uma viúva indiana que morava no bairro carioca da Lapa, Mara encantava o público com a sua energia, mas, infelizmente, sua saúde pediu uma pausa. Tudo começou quando a atriz já havia enfrentado um câncer de pulmão, anos antes. Ela começou a sentir que algo não estava bem. A doença, que a atriz havia superado com tanta coragem, voltou de forma mais agressiva.
Mesmo com toda a força e vontade de continuar, os sintomas se agravaram e ela precisou se submeter à quimioterapia. Foi um baque. A produção precisou encontrar uma maneira de seguir com a trama, adaptando as cenas. A autora Glória Pérez inventou uma viagem de Ashima à Índia. Assim, a dona da pastelaria poderia comprar material para ampliar seu comércio e ainda arrumar uma noiva para o primogênito Indra, vivido por André Arteche. A atriz até voltou ao trabalho, mas morreu 2 meses após o final do folhetim, no dia 13 de novembro de 2009, aos 57 anos. Foi um momento de bastante tristeza para todos que a acompanhavam e a admiravam. Fumante durante 40 anos, Mara Manzan refletiu sobre a doença. Eu sempre fui assim, meio louca. Queria divulgar o circo, mostrar que esses artistas têm valor, mas isso me custou caro. Esse câncer no pulmão não é só o cigarro, tem a ver também com o querosene que a gente coloca na boca para cuspir as labaredas. Esse querosene é muito tóxico e eu inspirava aquilo diariamente, explicou a atriz. E o número 19, a atriz Aline Moraes. Ela é uma atriz que sempre nos encanta com a sua presença nas telinhas, mas também já nos surpreendeu ao se afastar das gravações de Além do Tempo, novela de 2015. Te ajudar a plantar, a colher. Eu não consigo ficar de braços cruzados. O Alex vai te dar bastante trabalho quando vier morar junto com ele. Fora os nossos filhos, que eu quero muitos. Entendeu? A minha mãe vai adorar ter netos. Interpretando a protagonista Lívia, ela estava no auge de uma história cheia de reviravoltas, mas precisou dar uma pausa para cuidar de algo que não podia ser deixado para depois, a sua saúde. A atriz teve uma crise renal durante as gravações da novela no Rio Grande do Sul, onde filmava a segunda fase da trama. Se incomoda se a gente sair daqui também. É estranho. Ela foi internada em um hospital da região. Apesar de não ser um caso grave, ela precisou voltar para o Rio de Janeiro para se recuperar por completo. A Aline Moraes passou por uma cirurgia para retirada de cálculos renais. O afastamento dela foi sentido por todos. A novela estava em um momento crucial e a produção teve que se adaptar rapidamente. Na época, a equipe do folhetim optou por usar uma dublê para substituir a Aline e não atrapalhar o andamento das filmagens. Sendo a protagonista da novela, a saída temporária da atriz provocou uma mudança na data de estreia da nova fase e encurtou os capítulos na edição normal. Porém, Aline Moraes retornou à novela, trazendo de volta todo o seu brilho. E, além do tempo, pôde seguir contando com o talento dessa atriz, que é, sem dúvida, uma das grandes estrelas da nossa TV. Me conta que você também curte o trabalho da Aline Moraes. E outra atriz também que teve problemas de saúde e teve que abandonar as gravações foi a Elza Gomes. E foi ainda no começo da TV no Brasil. Foi na primeira novela em cores, transmitida às 8 horas. Pecado Capital, que estreou em 1975, com enorme audiência nas maiores cidades do Brasil. E é considerada também uma das melhores da grande autora Janete Claire. A atriz Elza Gomes interpretava a Abá, a governanta do empresário Salviano Lisboa, vivido por Lima Duarte. Mas ela teve que se afastar das gravações por mais de 4 meses, para passar por uma cirurgia no coração. Nesse período, a atriz Miriam Pires a substituiu, vivendo a sua irmã Nora. Quando já não se esperava mais que a Elza Gomes retornasse à novela, ela se recuperou e voltou a gravar, reaparecendo a partir do capítulo 120. Na cena do retorno de Bá, os atores estavam tão emocionados que choraram de verdade. A gente achava que a Elza não fosse voltar. Imaginem o choro no estúdio quando ela apareceu.
as cenas acabaram sendo mais exageradas do que seria a volta normal da personagem, porque, na verdade, todos estavam chorando de alegria à volta de Elsa, relatou o diretor da novela, Daniel Filho. E o Thiago Fragoso. Ele nos deu um susto daqueles durante as gravações de O Outro Lado do Paraíso, novela de 2018. Interpretando o advogado Patrick, o ator era muito querido nos bastidores da produção. Ele teve que se afastar da novela por um motivo que ninguém esperava. Tudo começou quando ele teve um pico de pressão nas gravações e ganhou uma semana de licença para se cuidar, achando que estava com estafa. Foi então que veio o diagnóstico. Thiago Fragoso estava com um nódulo em um dos rins e precisaria passar por uma cirurgia para removê-lo. O ator então adiantou todas as suas cenas, inclusive a do final feliz com Clara, vivida pela Bianca Bin. Patrick, cuida bem dela. Eu vou cuidar, sim. Para sempre. A Globo também usou o recurso de substituí-lo por um dublê, fazendo com que o personagem aparecesse de longe. Em outras cenas, ele foi cortado pelo autor Valcir Carrasco, como na sequência do casamento de Raquel, interpretada por Érica Januza, e Bruno, vivido por Caio Paduan. Ao todo, 14 cenas foram alteradas por conta da ausência de Fragoso. Apesar da Globo ter se planejado para não contar mais com o ator, felizmente, ele voltou para as gravações da última semana da trama de Valcir Carrasco. Todos ficaram aliviados e felizes por ter de volta um de seus atores favoritos. E com certeza continua encantando com seu talento e carisma inconfundíveis. Você acompanhou essa novela? Se lembra do personagem do Fragoso, o Patrick? E o número 16, a atriz Débora Falabella. Ela é um grande talento da nossa televisão, não é verdade? Mas a atriz passou por um momento difícil quando fazia sucesso na novela O Clone, em 2001. É impossível não se lembrar dessa novela que mexeu com o coração de todo mundo. Não vai pedir desculpas por ter acusado ele de uma coisa que ele não fez? Não foi você, Mel. Você não tem vergonha, não, mãe? Não tem vergonha de ter acusado o inocente disso? Eu sei que não foi você que pegou essa joia. Se eu tô falando que foi, é porque foi. Mel. Interpretando a defendente química, a Mel, uma personagem de grande importância na trama, a atriz pegou meningite viral e precisou ser internada. O afastamento da Débora Falabella afetaria todo o andamento da trama. Mas uma solução inesperada surgiu para acalmar os ânimos e resolver a ausência da atriz. O diretor Jaime Monjardim convidou a irmã mais velha da atriz, a Cíntia, para substituí-la temporariamente. As duas sempre foram muito parecidas, tanto que muita gente costuma pensar que elas são gêmeas. Convidada às pressas, ela partiu de Belo Horizonte, onde morava, para participar das gravações. A irmã de Débora fez uma das cenas mais difíceis da novela, em que a personagem Mel tinha um acesso de raiva em seu quarto. Acho que foi a primeira vez na televisão brasileira que uma irmã substitui a outra, e fez isso muito bem, disse a atriz. Após a bem-sucedida substituição, a Cíntia ganhou um personagem próprio na novela, vivendo a jovem Monique. Passados alguns dias, Débora Falabella se recuperou plenamente e retomou as gravações. Foi um belíssimo trabalho em família. E olha que muita gente nem percebeu que as atrizes foram trocadas. Elas são muito parecidas. E o Jonathan Azevedo. O ator vivia o Odilon na novela Terra e Paixão, de 2023, quando a notícia sobre seu estado de saúde veio como um balde de água fria. Com sintomas de resfriado, ele se sentiu mal e fez o teste que confirmou a infecção por Covid. O ator precisou se isolar em casa. Afastado da novela, a narrativa do personagem foi alterada. O rapaz redescobriria a própria voz
e decidiria apostar na carreira de cantor internacional. Mas após o diagnóstico do ator, o enredo ficou com Kevin. Jonathan Azevedo chegou a falar sobre a doença em suas redes sociais. Estou com o corpo meio amuado. Deve ser a academia, porque parei de malhar 3 dias e voltei agora. Meu corpo todo dolorido. Estou sem energia. Comprei sopa, vitamina. Parecia até que ia me internar, disse ele, mostrando estar febril. Depois, o ator voltou a agradecer o carinho dos seguidores. Eu me vacinei, tomei todas as vacinas e queria agradecer também a mensagem de carinho que todo mundo me mandou, disse ele sobre a doença. E essa aqui é bem capaz que você se lembre da ausência dela na novela. Afinal de contas, ela tinha bastante destaque na trama e foi uma mudança bastante drástica. A Drica Moraes. Após gravar vários capítulos como a vilã de Império, em 2014, a atriz teve que fazer algo inimaginável para qualquer artista: abandonar as gravações da novela que tanto amava fazer. Mais vaga ideia do que você esteja falando. Você sabe, não se faça do que sei. Eu vou te falar uma coisa, o que quer que seja. Eu te garanto que não está dentro dessa casa. Eu fiquei despedaçada porque foi um papel muito importante. Eu tinha tesão em fazer, disse a atriz. A rotina de mais de 12 horas de trabalho e nas folgas, decorando o texto, culminou em estafa e problemas de saúde que a tiraram da pele de Cora. A atriz, que já havia lutado contra um câncer, saiu por conta de crises de labirintite e perda de voz. Cora me demandava demais física e emocionalmente. Fui ao Projac, mas não tinha voz. Eu já vinha há algum tempo com gastrite, depois labirintite. O excesso de horas trabalhadas me gerou uma baixa imunidade, revelou ela. Na época, muita gente associou o problema de saúde de Drica com a leucemia que a atriz enfrentou em 2010. Mas ela garantiu que a questão já estava superada. Não tinha nada mais a ver com a doença que eu tinha tido 4 anos antes. Porém, eu ainda não estava com essa capacidade de encarar tantas horas de trabalho por tantos meses, explicou a atriz. Drica Moraes lembrou que ganhou 1 semana de folga das gravações, mas a voz não voltou. A solução encontrada foi trazer de volta a atriz Marjorie este ano, que tinha interpretado a Cora na fase jovem, para continuar a história da personagem. Foi uma mudança inesperada, mas feita com muito respeito e carinho pela situação. A princípio, foi uma solução que me causou espanto. O Brasil e eu não sabíamos se aquilo ia dar certo. Nem a emissora, nem os diretores e nem o autor, afirmou Drica. Mas Marjorie acertou em cheio e o público aprovou o resultado final. Você curtiu essa solução que eles tiveram na época ou você se espantou com a troca das atrizes? E o Alexandre Nero também já teve que desfalcar as gravações. A vida do ator durante a novela Travessia, em 2023, não foi nada fácil. O intérprete do advogado Estênio teve que se afastar das gravações de uma forma que pegou todo mundo de surpresa. Flores pra você. Onde é que você sempre consegue essas, hein? Não vou dizer, são exclusivas. Só eu posso te dar. Sabe que nossa conversa hoje é profissional, né? Como eu te disse. Ah, é? Disse? Eu não lembro. Ele, que sempre foi um ator dedicado e apaixonado pelo trabalho, de repente teve que lidar com um problema sério de saúde, uma forte crise renal. Ele precisou ficar no hospital em observação durante o período da medicação, mas logo foi liberado e suas cenas não precisaram ser alteradas. Nas redes sociais, o ator deu detalhes sobre o caso. Morri, mas passo bem. Foi só a pior dor que já senti na vida, mas já estou gravando de novo. Sou vaso ruim, contou ele. Depois desse susto, o Alexandre Nero voltou a brilhar e a admiração por ele só cresceu. E a atriz Beth Lago. Depois de fazer muito sucesso na Globo, ela estava de volta às novelas, dessa vez na Record. O ano
Era 2012 e a atriz estava em Vidas em Jogo, quando sentiu fortes dores no abdômen. No hospital, ela teve que fazer uma cirurgia para a retirada da vesícula. No entanto, durante o procedimento, o pior aconteceu. Foi descoberto que o órgão já estava comprometido por um câncer, que atingiu também o fígado. A atriz precisou se afastar da trama e sua personagem, a ex-doméstica e milionária Marisete, andou sumida. Que tal a nova Marisete? Nossa, se passasse por mim na rua eu não ia reconhecer. Assim, eu reconhecia de longe. Que bom que você gostou, Zé. Beth Lago fez quimioterapia, perdeu os cabelos, mas seguiu compartilhando sua rotina de tratamento com o público nas redes sociais. Sou muito ativa, gosto de estar me movimentando. Realmente foi um exercício de paciência. Tudo é com tempo. Toma o medicamento, espera, passa mal, espera, cai o cabelo, fica horrenda, espera. É complicado, envolve a família toda. Na verdade, quando você trabalha com o público, envolve todas as pessoas que gostam de você, afirmou ela. Resistente, a atriz voltou a trabalhar para filmar as cenas finais da novela. Por estar com baixa imunidade, não usou maquiagem e a equipe técnica e os integrantes do elenco não puderam se aproximar muito da atriz. Mas quem pensa que ela parou por aí se enganou. Em 2013, Beth Lago foi escalada para viver a Estela, uma das protagonistas de Pecado Mortal, trama de Carlos Lombardi, amigo de Beth e autor de outros sucessos dos quais ela participou, como 4x4 e Kubanacan. Estou amando vir fazer o meu trabalho. Isso me deixa feliz, porque é o que mais gosto de fazer, disse ela na época da novela, que descreveu como um renascimento. No entanto, a personagem deixou a trama antes do fim, porque Beth Lago não teve condições de saúde para seguir atuando. Mesmo com toda a força que ela tinha, a doença foi avançando. No dia 13 de setembro de 2015, o Brasil perdeu essa grande atriz aos 60 anos. Foi um momento de muita tristeza, mas também de celebração da vida e carreira de uma mulher que inspirou tantos com seu talento e coragem. E o número 11, a Neuza Borges. Aos 72 anos, a atriz Neuza Borges brilhava interpretando a personagem diva em Salve Jorge, quando passou mal durante a gravação da novela de 2013. Ela foi internada em um hospital com uma crise de labirintite. Após realizar exames, permaneceu em observação no centro médico. Foi um susto, mas ficou tudo bem. Em 2012, Neuza já havia sofrido com problemas de saúde em outra produção da Globo. Por isso, todo cuidado era pouco. Ela sobreviveu a um AVC quando teve que ficar um mês afastada das gravações de A Vida da Gente, trama em que interpretava a personagem Maria. Você se lembra dela nessa novela? E o Gianfrancesco Guarnieri. Esse caos vai longe. Data de 1995, quando estava no ar a novela A Próxima Vítima. Alô? O quê? Tá certo. Eu tô indo pra aí. O que foi, seu Eliseu? O ator Gianfrancesco Guarnieri, que vivia o Eliseu na trama, descobriu um aneurisma quando realizava exames de rotina. Não teve jeito. Ele precisou ser submetido a uma cirurgia e teve que se afastar das gravações. A Globo deu um jeito para dar conta da ausência do ator. O autor da trama, o Silvio de Abreu, inventou uma viagem de última hora para o personagem. Quando Guarnieri voltou a gravar, foi criada a personagem Solange, vivida por Patrícia Travassos, amante de Eliseu, que ficou com ele se divertindo na Itália. Guarnieri fez também a sua última novela com o autor Silvio de Abreu. Foi belíssima, trama de 2005. Na época, ele já se tratava havia 4 anos de uma insuficiência renal crônica. Quando a doença se agravou, ele precisou deixar a novela. Faleceu
no dia 12 de julho de 2006, aos 71 anos. Uma despedida que deixou muitas saudades. E outra atriz que também precisou se afastar por causa de problemas de saúde foi a Tata Werneck. Os bastidores de Terra e Paixão, novela de 2023, ficaram movimentados quando ela teve que se afastar das filmagens por ter se adoentado. Tata Werneck, como você já sabe, é divertida, casada também com outro ator querido e bonitão, e tem uma filhinha linda com ele. A atriz testou positivo para a Covid e precisou se ausentar do trabalho. A sua personagem, a Anneli, sumiu do mapa. Um café? Não tem algo mais... Um shake de proteína? Mais... Vitamina C? Um pouco mais... Milkshake? Vinho? Perfeito. Foi inventada uma viagem para a personagem que saiu de Nova Primavera e foi passar férias no Rio de Janeiro. A intérprete ficou afastada por 5 dias, o que já foi suficiente para impactar os capítulos que estavam indo ao ar. Se você pensar que em um dia se gravam 16 cenas, é como se tivesse ficado afastada 3 anos, disparou ela. Antes de ter os sintomas gripais típicos do vírus, a atriz comemorou seu aniversário de 40 anos numa festa repleta de celebridades. Estava bem, mas depois da celebração começou a apresentar sintomas leves. Ela preferiu se isolar em um hospital para não transmitir a doença à filha, Clara Maria, de 3 anos. Tata Werneck também foi internada por crises de ansiedade causadas pela doença. É mais psicológico. Fiquei desesperada, explicou ela. E o Francisco Coco. Outra novela de Silvio de Abreu, que sofreu com imprevistos, foi Deus nos acuda, em 1992. Realmente, eu não tenho como definir você. Porque todos os adjetivos que eu conheço, marginal, vigarista, reles, sem vergonha, chantagista, são elogios para você. Ele perdeu temporariamente um de seus protagonistas, vivido por Francisco Coco. O ator interpretava o Otto Bismarck, um empresário milionário sobre o qual pairava a suspeita de ser um barba azul, ou seja, um homem que assassinava suas esposas. O artista teve uma crise de úlcera e precisou de uma intervenção cirúrgica. Afastado das filmagens, foi preciso que Silvio de Abreu reescrevesse 12 capítulos, um trabalhão. A desculpa inventada pelo autor foi um sequestro para o personagem. Novela é um trabalho tenso, é impossível. Quando alguém fica doente, então continua sendo impossível, desabafou o diretor da trama, o Jorge Fernando. E o número 7, a Sharon Menezes. Protagonista de Vai na Fé, sucesso do ano passado, Sharon Menezes passou por um aperto nos bastidores da trama. O ritmo puxado das gravações abalou sua saúde e a atriz teve que dar uma pausa para se cuidar. Com pneumonia, ela precisou ser hospitalizada. Tomei sorinho na veia porque estava muito cansada, muito fraca, explicou ela. Alguns ajustes foram feitos na trama, mas sem qualquer impacto para os capítulos em exibição. Por meio das redes sociais, a atriz explicou seu estado de saúde. Chegou no meio da gravação, não me senti bem. Precisei vir para casa. Eles entenderam e o médico entendeu que eu precisava descansar. Então, estou deitada desde que cheguei dos Estúdios Globo, no Rio. Hoje, eu acordei outra pessoa. Eu só precisava dormir, sem interrupções, falou a atriz. E que bom que ela melhorou rápido. E a Cláudia Alencar. Desde o ano passado, surgem notícias sobre o estado de saúde da atriz Cláudia Alencar. Ao ser internada para realizar uma cirurgia na coluna, ela foi diagnosticada com uma grave infecção bacteriana. Sem previsão de alta na época, ela preferiu deixar o elenco de Beleza Fatal, novela da Amex, cujas gravações começaram em fevereiro desse ano. A produção tem previsão de estreia para janeiro do ano que vem
e marcaria o retorno da atriz à dramaturgia. Seu último trabalho na TV foi Rock Story, em 2016. Uma pena, né? Em julho veio a última notícia sobre a atriz de 74 anos. Ela estava mais forte e se recuperando no hospital de uma trombose profunda. E antes de te apresentar os últimos 5 nomes dessa lista dos atores que tiveram que se afastar das novelas porque ficaram doentes, eu gostaria de saber a sua opinião. Você notou a ausência de alguns deles nas novelas? Ou os autores conseguiram disfarçar direitinho? Eu te peço a gentileza também de deixar o seu like e o seu comentário aqui embaixo. Inscreva-se aqui no Quem Quem e participe. E continuando agora com o número 5, o ator Paulo Altran. Guerra dos Sexos, de 1983, foi uma trama marcante com grandes atores, mas ela também enfrentou problemas nos bastidores. O saudoso Paulo Altran, que vivia o protagonista Otávio, sofreu um infarto e precisou ser afastado das gravações da novela. No folhetim, ele era dono de metade das ações da rede de lojas Charlot e vivia em pé de guerra com a prima e sócia Charlot, vivida por Fernanda Montenegro, por quem era secretamente apaixonado. Você não hesita em ter prejuízo em sua própria firma? Só meia firma. A outra metade é sua. Tá lá, tio Henrico, que não me deixa mentir. Meu Deus, mas é rabugento. Você não é só um comerciante sem talento, não. Você é burro. Ouviu bem? Burro. O ator Silvio de Abreu usou toda a sua criatividade e encontrou às pressas uma forma de explicar a ausência do personagem. A desculpa dada para o sumiço de Otávio foi que ele havia sido sequestrado. Quando o protagonista se recuperou e voltou às gravações, o autor ainda criou um novo personagem para ele, o Dominguinhos, um primo português de Charlot, que era idêntico ao Otávio. A atriz Mônica Iose estava cotada para integrar o elenco da novela Elas por Elas, exibida no ano passado. Na trama, ela interpretaria a Natália, personagem descrita como uma mulher sombria atormentada pelas lembranças do passado. Mônica chegou a passar por uma transformação para o papel, cortando os cabelos bem curtinhos para encarnar a Natália. Mas nem chegou a gravar. Veio o anúncio do afastamento com muitas especulações e boatos. Alguns veículos de comunicação chegaram a falar em possíveis diagnósticos, inclusive mencionando câncer, o que forçou a atriz a desmentir a informação. Iose estava assim com problemas de saúde, mas revelou sofrer de disbiose, um desequilíbrio da flora intestinal que afetava o seu sistema imunológico. Eu tive esse quadro bem sério, que fez com que o sistema imunológico ficasse enfraquecido, tendo uma doença atrás da outra, a ponto de eu sair de Elas por Elas. Mas estou passando para falar que estou bem e acabei o tratamento. Estou 100%, relatou ela. A atriz foi substituída às pressas por Mariana Santos, que assumiu o papel. E ela se saiu muito bem com a personagem. E o ator Lázaro Ramos. Ele também teve que se afastar das gravações por causa da saúde. Foi outro desfalque que abalou os bastidores de Elas por Elas. Na trama, Lázaro Ramos vivia o Mário Fofoca. Thaís! Minha irmã! Desculpa! Eu não sabia que ele era casado com Clara, eu não sabia. Ele me enganou, Mário, eu juro pra você. Ele falava que era executivo, que era solteiro. O ator desmaiou em casa e foi parar no hospital em Salvador, na Bahia. Seguindo recomendações médicas, ficou afastado das gravações até se recuperar. Lázaro Ramos recebeu o diagnóstico de estafa, um tipo de esgotamento físico ou mental que leva à sensação de cansaço ou fraqueza constante. Um horror. O jeito foi descansar para voltar a brilhar na novela. Nas redes sociais, ele mandou um recado tranquilizando o público. Meus amores, passando aqui para agradecer todas as mensagens, para mostrar meu rostinho para vocês aqui e dizer que estou me recuperando bem, graças a Deus. E obrigado pelas energias positivas, viu? Beijo grande para vocês, disse o ator.
E o número 2, a grande atriz Laura Cardoso. Veterana, ela fazia parte do elenco do remake de A Viagem, em 1994, interpretando Guiomar. A atriz se destacava nas cenas em que sofria obsessão por parte do espírito de Alexandre, vivido por Guilherme Fontes. Ué, essas coisas são tristes, mas acontece, principalmente com você que tem problemas. Você tá vendo? Sua mãe endoidou de vez. Endoidou, não! Mas ela teve que se ausentar da produção por conta de uma cirurgia. E por isso, sua personagem passou a morar algum tempo em um sítio, que depois se tornaria outro cenário da história. A grande preocupação da atriz era o desfecho de sua personagem. Ela não queria, de maneira nenhuma, morrer na trama. E eu prometi a ela que não iria acontecer, explicou a coautora da novela, acrescentando que a artista chegou a gravar cenas em um hospital. Depois, quando em recuperação, sua volta aos estúdios da Globo foi motivo de grande comemoração. Essa cena eu escrevi com muito carinho e gratidão, prosseguiu a autora. Mais recentemente, em 2016, ela também se afastou das gravações de Sol Nascente, por conta de uma infecção urinária. Como não havia previsão para voltar, os autores decidiram criar uma nova personagem também do mal, vivida por Nívia Maria. A irmã mais nova de Sinhá entrou na trama, a dona Mocinha. E o ator Humberto Martins. Não foi uma, mas 2 vezes que ele pediu afastamento de novelas. Mas, neste caso, parece que o problema foi mais ego e vaidade do artista do que propriamente questões de saúde. A primeira vez foi em 2003, em Kubanacan. Humberto Martins abandonou a novela após 2 meses no ar, por causa de desavenças nos bastidores. Ele alegou problemas pessoais, dizendo que havia uma pessoa na sua família doente. Mas foi especulado na época uma briga motivada por falta de prestígio, já que o ator havia demonstrado insatisfação por aparecer pouco na novela. Também não gostou do destaque excessivo dado ao personagem de Marcos Pasquim, que no folhetim era o pescador Esteban. O personagem de Martins saiu de cena sob o pretexto de fazer um tratamento de saúde fora do país e foi substituído por Marco Rica, que entrou na história interpretando Celso Camacho, o seu irmão. Já a segunda vez aconteceu em 2019, na novela Verão 90. Dessa vez, o ator pulou do barco 3 meses após a estreia, alegando estafa. Para tapar o buraco na trama, Herculano, o seu personagem, resolveu tentar a vida em Hollywood, a fim de se especializar no ramo de cinema. Quando você voltar para a armação, procura a Janaína e fala para ela que assim que eu chegar no Rio de Janeiro, eu vou ligar para ela e vou explicar tudo o que está acontecendo direitinho. Mas você acha que você vai conseguir resolver tudo com a Gisele e a família dela? Humberto Martins garantiu que não havia pedido para sair da novela por insatisfação, mas apenas se afastou por causa de doença. Nada grave, somente temporário, afirmou ele. Porém, o ator só retornou à trama para uma participação especial na reta final. A gente concluiu que ele não estava feliz na novela, não é verdade? Mas e você? Você conhecia essas histórias dos bastidores das novelas da Globo? Estes foram os 30 atores que tiveram que se afastar das novelas porque ficaram doentes. Gostou desse vídeo? Eu vou deixar outro para você aqui no card, que é sobre os famosos que fizeram um último pedido antes de falecer. Basta clicar aqui nesse card que você já vai conhecer esses 30 famosos brasileiros que comoveram o país com suas partidas emocionantes. Dá uma conferida nesse vídeo que você vai gostar de assistir.